A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os nossos amados e queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no nosso segundo trimestre, que traz como tema a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Esse trimestre é um trimestre muito abençoado, que está falando dessa nossa caminhada até a chegada ao céu. E nós já estamos na nossa oitava lição de número 8, que será dada no domingo, dia 26 pela manhã, em todas as nossas igrejas Assembleia de Deus Missão Pentecostal, esperando você com as portas abertas. E o tema é confessando e abandonando o pecado. Confessando e abandonando o pecado. Quero mandar já de antemão nosso abraço a todos os nossos alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, das igrejas da Assembleia de Deus Missão Pentecostal, do Brasil e do mundo. Queremos também abraçar os nossos pastores da região aqui do Amapá, ali no Carnô, pastor Osmar Félix. Também abraçar o nosso pastor Josivaldo Noyapoque, Josiel Noyapoque. Também abraçar o nosso pastor Sidney Lourenço, e também nosso pastor Fábio, ali no Calçoene, onde nós estaremos trabalhando. Que Deus venha abençoar meus irmãos poderosa e ricamente. Abraçar sempre o nosso pastor presidente, pastor Elcio Bandeiro, nosso pastor presidente da Assembleia de Deus Missão Pentecostal, e a missionária Nazaré, sua esposa. Abraçar também a minha família, minha esposa, a missionária Vívia, meus filhos Lucas, Rebeca e Samuel. E também quero mandar um abraço ali para o pastor Edorie Edson, lá no Monte Alegre, no Pará, pastor Adaías Braz, lá em Santarém. Também abraçar o pastor Josivaldo, agora sim, o pastor Josivaldo em Prainhas. Também mandar o nosso abraço para o pastor de Alenquer, pastor Eliésio, nosso grande abraço, meu companheiro. Que Deus abençoe a todos os nossos amados e queridos irmãos. Muito bem, vamos para mais um assunto, que está na lição de número 8, confessando e abandonando o pecado. Texto áureo: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Verdade prática: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Eu vou repetir a verdade prática. Para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Amém? Essa é a nossa verdade prática. Leitura bíblica, nós vamos trabalhar com os textos do Salmo 51 e 1 João, capítulo de número 1. O Salmo 51, verso 1 até o verso 12, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados,
e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. 1 João capítulo 1, verso 8 diz assim: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Essa é a leitura bíblica em classe. Vamos aprender hoje sobre confessando e abandonando o pecado. Muito bem, meus amados irmãos, meus queridos. Estamos na nossa caminhada, como estamos aprendendo desde a lição de número 1. Estamos nessa trajetória. Todos nós, servos do Senhor, todos nós cristãos, estamos caminhando para o céu de glória. Porém, nessa caminhada que estamos caminhando com Deus, é inevitável que não ocorra erros. A palavra pecado, dentro do seu original, armátia, quer dizer, entre muitas coisas, errar o alvo. Então, é impossível que não cometamos erros. Sim, nessa caminhada nós cometemos erros. Mas mais importante do que saber que nessa caminhada nós vamos, vez ou outra, eu repito, vez ou outra, falhar, o mais importante é saber como se levantar. Como se levantar, como se erguer, como ser restaurado. E a lição de hoje, ela nos traz exatamente essa cura. Ela nos mostra que é inevitável nessa jornada. Em algum momento nós vamos ter que lidar com o erro de forma acidental, obviamente. Estamos falando de cristãos que aceitaram a Jesus, o libertador do pecado, e que agora somos livres. Livres para servir a Deus, livres para não mais pecar. Mas é inevitável que em algum momento da nossa vida a gente incorra em erro, em pecado. E, sabendo que nós somos imperfeitos, que falhamos, nós temos um advogado poderoso que nos defende, que nos sustenta, que nos levanta, que nos mantém de pé. Agora, não é porque temos um advogado poderoso que vamos viver uma vida deliberadamente em pecado. Não, a gente já foi livre dessa escravidão do pecado. E uma vez livre, nós agora temos que andar se esforçando a todo custo para não pecar, combatendo contra o pecado. Lembro-me das palavras dos escritores aos Gálatas: vós ainda não combateste contra o pecado até o sangue. Então, essa relação com o pecado é uma relação de combate. Em todo o tempo o cristão está a combater o pecado. Eu gostaria de ler o texto que nós findamos, para mostrar essa situação em que nós hoje, como servo de Deus, vivemos, Nós vivemos como ainda vivendo nessa dimensão de carne. Estamos sujeitos a pecar, estamos sujeitos a errar, estamos sujeitos a fazer coisas que o Espírito de Deus se entristece. E o texto ele vai ser muito claro, ele vai dizer assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Verso 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós.
Então, nós estamos sujeitos a pecar. Sim, estamos sujeitos nessa caminhada a cometer erros. Jesus deixou muito claro isso também quando falou da mulher que foi apanhada em adultério. Ele disse no versículo de capítulo 8 de João, e o versículo de número 7. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E o Senhor estava mostrando com isso que todos nós estamos sujeitos a pecar. E o apóstolo João está dizendo, se dissermos que não pecamos, somos mentirosos. Então todos nós estamos sujeitos a pecar. Nessa jornada nós estamos sujeitos a isso, a cair, a falhar, a errar. Porém, os erros que cometemos, irmãos, são de forma acidental. Tá? São tentando acertar que muitas das vezes nós cometemos erros. Então, qual deve ser a nossa atitude diante desses erros? É o que a lição vem propor. A nossa atitude deve ser de confissão e abandono. Nunca, jamais, nunca, em hipótese alguma, nós devemos ocultar as nossas falhas. Nunca. Por quê? Porque nós temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que tentaram ocultar o seu pecado diante de Deus e foi uma coisa muito ruim. Então esses exemplos estão expostos na Bíblia para nos ensinar que jamais devemos ocultar, esconder, colocar para debaixo do tapete os nossos erros e as nossas falhas. Mas nós temos que confessar. Se quisermos ser restaurados, precisamos confessar e precisamos abandonar, porque não é só confessar, tem que haver também o abandono. É por isso que o texto áureo ele vem dizendo para nós: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. Então, esse texto de Provérbios já está nos mostrando que o caminho para a restauração é a confissão, nunca é o ocultamento. Nunca oculte. Volto a repetir, todos nós seres humanos estamos sujeitos a isso. Quem dentre vós, disse Jesus ao seu público, fariseus e discípulos e todos que estavam ali ouvindo, quem dentre vós me convence de pecado? Jesus foi um que não pecou, mas todos nós estamos sujeitos a pecar. Porém, quando aceitamos a Cristo, Ele é o nosso libertador dos nossos pecados. Vejamos, ele diz aqui no versículo 34 do capítulo 8 de João: em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O que vive na prática do pecado de forma deliberada e costumeira é escravo do pecado. Mas aquele que aceitou a Jesus, versículo de número 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho de Deus nos libertou, aceitamos a Ele como nosso Salvador e agora nós somos livres de pecar. Glória a Deus. Isso aqui é muito importante. É muito importante por quê? Porque Ele nos dá a força necessária para que venhamos nos libertar de todo pecado. Mas essa libertação começa. Essa cura e esse perdão brota a partir do momento que nós passamos a confessar. Quando aceitamos a Cristo como Salvador, nós fizemos a nossa confissão, nossa profissão. Ali proferimos publicamente, diante de todos, que não queremos mais viver uma vida de pecado. E colocamos tudo ali aos pés do Senhor. E Ele, como nosso libertador, nos libertou do pecado e nos purificou de toda injustiça. E nos fez caminhar na sua presença. E nós estamos caminhando para a perfeição, dia após dia, como Deus falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito, anda na minha presença e ser perfeito. Estamos caminhando para isso, exatamente para que nós não venhamos cometer erro. Então, o pecado ele é real, é um perigo que rondeia, como disse o escritor aos Hebreus, capítulo 12, o pecado tão de perto nos rodeia, é um perigo que nos rodeia constantemente. E que nós constantemente devemos estar muito alerta para não pecar, para não falhar diante de Deus. E o caminho, volto a repetir, da restauração, quando assim errarmos, é a confissão e o abandono. Vejamos o que diz 1 João capítulo 2, verso de número 9. Eu vou voltar aqui novamente para a leitura bíblica em classe. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, nessa caminhada, nós vamos cometer erro, mas a partir do momento que nós confessarmos, como diz aqui o texto, se confessarmos, é uma condicional, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós temos o nosso Jesus, o nosso libertador, que nos libertou da escravidão do pecado, para que nós não vivêssemos mais de forma deliberada e voluntariamente pecando. Ele nos libertou disso e nos fez agora soldados para combater contra este pecado. E o que é que o Senhor Jesus deseja de nós? Que quando assim falharmos, nós venhamos com Ele com humildade, reconhecendo os nossos erros e pedindo perdão e misericórdia. E Ele assim então é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Quando falamos de confissão, que é o primeiro ponto da nossa lição, nós temos que entender o seguinte: entre muitas palavras, tanto no hebraico como no grego, a palavra confissão ela quer dizer reconhecer. Eu quero ficar com esta palavra mais forte, reconhecer. Tanto no hebraico quanto no grego, nós temos essas duas vertentes. Confissão é reconhecer. Louvado seja o Senhor Jesus. Quando nós decidimos confessar o nosso erro diante do Senhor, é porque nós estamos decididamente reconhecendo o erro que cometemos. Nós reconhecemos que foi um equívoco, foi um erro. Tomar aquela decisão foi um erro. Tomar aquela atitude foi um erro. Falar aquela palavra foi um erro. E quando nós reconhecemos isso, louvado seja Deus, nós vamos até a presença de Deus. E aí eu tenho duas palavras para tirar dessa definição. Tanto a confissão, que é reconhecimento, quanto a profissão, que é o professar. Então nós vemos aqui que esse professar é reconhecer abertamente e alegremente para a honra de alguém. Então quando eu reconheço, eu caio em mim, eu tomo conhecimento daquilo que eu fiz que foi errado. E então eu decido professar, falar abertamente, reconhecendo o que eu fiz. E aí, além do salmista, que ele fala o seguinte, que no Salmo 51 da nossa leitura bíblica em classe, verso 4, 51, 4, contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgar. O que Davi está fazendo aqui? Ele está reconhecendo e ao mesmo tempo ele está proferindo, fazendo a sua profissão. Então, quando nós verdadeiramente confessamos os nossos pecados, nós reconhecemos o que nós fizemos de errado e então passamos a relatar isso de forma aberta para o Senhor. É isso que Davi fez. Davi disse: Senhor, contra ti eu pequei, foi contra ti. E contra ti somente eu pequei. Ele pede perdão, ele pede restauração, mas ele primeiro confessa o seu pecado, que ele tinha cometido diante de Deus. Um outro texto muito importante que eu gostaria de destacar, meus amados, é de Lucas 15. E em Lucas 15 nós vamos falar do filho pródigo. E no capítulo 15 de Lucas, verso de número 17 e o verso de número 18, tem uma palavra muito importante, diz assim: e caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Essa atitude do filho pródigo levou ele a reconhecer o seu erro, pai, e caindo em si, esse é o reconhecimento, ele caiu em si. Ele se deu conta que o que ele praticou entristeceu o coração de Deus e do seu pai. Note isso aqui. De Deus e do seu pai. Pequei contra o céu, pequei contra ti. Aqui nós vemos este filho arrependido e voltando para a casa do pai, já que treinando a sua confissão.
Ele vinha treinando no caminho. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu pequei contra o céu perante ele. Ele vinha treinando. E quando chegou diante do seu pai, ele disse: Pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Diante dessa confissão pública, aberta, livre, o seu pai o acolheu de volta na sua casa. É assim que Deus faz conosco. Glória a Deus. Quando há da nossa parte esse reconhecimento e quando nós proferimos diante do Senhor, Deus nos acolhe, Deus nos recebe, Deus nos perdoa e o Senhor faz com que tenhamos uma nova vida em Cristo. O Senhor faz com que nós venhamos ser curados, e cura aqui nesse sentido dessa palavra não é uma cura física, é espiritual, é o perdão, é a liberação do perdão de Deus. Então essa para mim são as duas definições próprias do que se é confessar, é reconhecer e proferir. Confissão e profissão. É a partir do momento em que nós venhamos cair em si, né? A gente cai em si, meu Deus, o que eu fiz? Mas não fica somente nisso. Vai para a profissão. Diante do pai chegou lá e disse: Pai, eu pequei. Eu pequei. Me recebe. E a Bíblia diz que o pai o recebeu de volta em casa. Louvado seja o Senhor. A confissão bíblica de pecado, quando nós paramos para confessar os nossos erros, é maravilhoso. No Salmo de número 32, que a lição traz para nós, eu gostaria de ler esse texto para os meus irmãos que me veem, que me ouvem. Diz assim o texto do Salmo 32. Eu quero partir do versículo 3, porque é o versículo que vai falar desse silêncio que ele teve. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo o dia. Enquanto ele ocultou seu pecado, enquanto ele se silenciou, enquanto ele cometeu erro, mas não falava nada para ninguém, dia após dia, a sua alma definhava, os seus ossos apodreciam. Era uma dor constante no coração. Por quê? Porque era preciso confessar. A Bíblia nos mostra esse caminho. Aí a Bíblia diz: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Quando o salmista, desse Salmo 32 que é atribuído a Davi, quando ele decidiu romper o silêncio, ele foi curado. Quando ele decidiu sair da caixinha que ele se colocou, ele foi restaurado. Deus o perdoou. Mas enquanto ele estava em silêncio, enquanto ele encobria, enquanto ele guardava e vivia aquela vida, uma vida trágica de aparência, ele não pôde receber a restauração. Mas a partir do momento em que este homem rompeu o silêncio, quantos dos nossos amados irmãos estão dentro de um silêncio ensurdecedor e que precisam romper esse silêncio e pedir a graça de Deus e a misericórdia de Deus para que o Senhor possa estender as suas mãos e o levantar de novo? Porque está dentro de um silêncio, ocultou, escondeu e está vivendo uma vida apenas de aparência. A lição ela vai falar sobre isso. Viver apenas uma vida de aparência. E dia após dia, ele está definhando. Sua alma está definhando. Seu espírito, seus ossos estão apodrecendo. Estão se envelhecendo, como diz aqui. Até o momento em que o Davi disse: chega, não aguento mais. Chega. Não suporto mais isso aqui. Eu tenho que confessar, eu tenho que abrir a boca, eu tenho que ficar curado. Nesse dia que ele decidiu: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado.
A partir do momento que o salmista entrou na presença de Deus, pedindo misericórdia e perdão, o nosso Deus entrou em contrapartida com o seu perdão e com o seu amor e com a sua misericórdia, quando encontrou um coração confessante. Um coração confessante. Não há outra bênção maior para esse sentimento de culpa que muitos de nós carregamos, se não for o perdão de Deus. O perdão de Deus é a cura para esse sentimento de culpa, porque enquanto um homem tenta encobrir de todas as formas os seus erros e os seus pecados, ele vive num silêncio mortífero que o matará de certo. Mas a partir do momento em que ele abrir o seu coração para Deus e entrar na presença de Deus confessando, ele alcançará a misericórdia de Deus. O perdão está disponível para todos aqueles que entrarem na presença de Deus confessando com o desejo verdadeiramente de abandoná-lo. Pois esse é o verdadeiro arrependimento. O arrependimento não é só a confissão. O arrependimento é também a disposição para abandonar o pecado. O que cometeu, não cometa mais. Se esforce para que jamais você possa cometer. Este é o ensino bíblico de confessar. Nós devemos confessar. E aqui eu gostaria de ler um texto no livro de Tiago. Tiago, capítulo de número 5 e o verso de número 16, diz assim a palavra do Senhor: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sares. A oração feita por um justo pode muito ter seu efeito. Olha o que diz o texto: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarem. A confissão bíblica, ela puxa o perdão de Deus. A confissão verdadeiramente, ela atrai a misericórdia de Deus. Então o Tiago, ele deixa muito claro que esse ensino do Antigo Testamento sobre confessar pecado, que Davi disse: confessei o meu pecado e ele me perdoou a maldade do meu pecado, é um assunto tratado no Novo Testamento que deve ser levado a sério por nós, porque muitos já não querem mais confessar e estão encobrindo, se silenciando e estão apodrecendo, morrendo dia após dia. Tiago recomenda aos irmãos: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros. Para quê? Para que sares. E o sará aqui, eu volto a repetir, não é um sará do corpo físico somente. Sim, o perdão envolve a cura física, mas o perdão, acima de tudo, é a cura espiritual da alma. É quando a alma está com seu sentimento de culpa se escondendo atrás das árvores. E o perdão de Deus é o restaurador que pega um mais vil pecador e o restaura na presença de Deus. Precisamos confessar. E por que confessar, pastor? Ah, não, eu não preciso confessar o meu pecado. Não. Confesse. Por quê? Porque a confissão é para que você seja sarado. Sarado. Coloque uma pedra em cima disso. Esqueça. Porque a Bíblia diz que o perdão de Deus é um perdão que esquece. Esquece. Eu não me lembro mais dos nossos pecados. Então, precisamos confessar. Muitos estão entrando nesse ensino herético que não se precisa confessar. Por que eu citei Lucas 15? Por que eu citei aquela história que Jesus contou? Porque aquela história mostra que o perdão vai na vertical para Deus e na horizontal também. Às vezes, nos nossos erros, nós pecamos somente contra Deus, principalmente contra Ele. Mas muitos pecados que cometemos acabamos afetando os nossos irmãos. E nós precisamos confessar um ao outro, para que a gente seja sarado. Confissão e abandono. Nós precisamos fazer isso. Tá?
para que a gente possa ser sarado, igreja do Senhor, completamente sarado. Segundo tópico, o perigo do pecado não confessado. Meus irmãos, um dos maiores males de pecados que não são confessados é viver uma vida, em primeiro lugar, separada de Deus. É viver uma vida distante de Deus. Ainda que você diga que esteja próximo dele. Mas se você vive uma vida de um pecado oculto, a realidade sua é: você está longe de Deus. Esse é um dos piores males que o pecado, que esconder um pecado pode acontecer, pode provocar na vida do homem. É que ele expulsa esse homem da presença de Deus. Sai, não tem como permanecer. Segundo, ele vive uma vida de hipocrisia. Ele vive uma vida de constante aparência, que é o que nós estamos agora. Ele vive uma vida aparente. A realidade dele não é isso. Ele esconde, ele abriga no seio algo a 7 chaves. É um segredo. Só que um dia Deus vai julgar o segredo dos homens. E o que nós estamos vendo aqui? Aqui quando acontece isso, o homem morre. Nós vimos no Salmo 32 que o salmista disse que enquanto ele ficou em silêncio, enquanto ele se calou, enquanto ele escondeu, enquanto ele ocultou, seus ossos apodreciam, sua alma desfinhava. A morte espiritual é certa. É certa. Mas, pastor, como é que tem tanta gente na igreja que diz que está vivo? Sim. Apocalipse 3. O que está escrito lá em Apocalipse 3? Verso 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Quem de nós entraria na igreja de Sardes e diria que aquela igreja era uma igreja morta? Nenhum. Sabe por quê? Porque essa igreja está vivendo de aparência. Eles diziam que estavam bem. Não, pastor, eu estou bem na presença de Deus, estou fazendo a obra. Deus... Irmãos, viver de aparência na igreja não vai salvar a tua alma. Viver em função dos outros não vai salvar a tua alma. Essa igreja, nominalmente, estava viva. Mas quando Jesus vem com seu olhar de chama de fogo e traça o raio-x da igreja de Sardes, o que é que se expõe? Uma igreja morta. Uma igreja em estado de decomposição. Uma igreja que está fedendo as narinas de Deus. Quantos de nós, por ocultar seus pecados, por esconder seus erros, quantos não estamos em decomposição? O salmista diz que os ossos deles estavam apodrecendo. Apodrecendo. Quantos não estão em estado de decomposição? Mas por fora também estão até saudável. Por fora, a gente olha assim, é um cristão autêntico. Mas quando Jesus olhou para a igreja, ele disse: você está morta. Você está morta. O pecado mata. O salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. Nós vimos aqui que esse é um dos maiores perigos. A morte espiritual é certa. Uma vida de aparência total. A igreja de Sardes estava dessa forma, meus irmãos. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. O pecado, além de todos esses males, ele traz consequências terríveis para a nossa alma. Nossos primeiros pais, por exemplo, sofreram entre muitas consequências. A que eu quero destacar é o ambiente.
Eles não estavam no paraíso, Adão e Eva estavam, mas o ambiente sofreu por causa do pecado deles. E aí eu fico meditando quantos lares, ambiente na qual um homem que se disfarça no pecado vive, quantos lares o ambiente é terrível, é trágico, é problemático. E tudo por quê? Porque tenta encobrir, tenta se esconder, como Adão fez. O ambiente é afetado. A família, o lar, o convívio é afetado. Olha Acã, o que Acã provocou no ambiente de Israel? Destruição e morte. Por causa de uma capa babilônica e alguns ciclos de ouro. Pecado, oculto, enterrado, escondido, debaixo da casa. Afetou toda a nação de Israel. O ambiente é afetado. Isso, e a gente vai percebendo que alteração física, saúde e outros males e outras consequências. Olha o que aconteceu com Davi. São consequências. A consequência do pecado de Davi por ter ocultado. Ele sofreu muito. Sua família foi afetada. Seu lar foi afetado. Sua vida moral foi afetada. E tudo por quê? Porque ele decidiu encobrir. Todo aquele que encobre o seu pecado não prosperará. Mas os que confessam, ainda que doa, ainda que traga dor, vergonha, ainda que traga tudo isso, mas eu lhe digo, quando confessar e abandonar, você será restaurado. Uma nova vida está em andamento para você. Um novo ambiente de lar. Quantos que ao pecarem ocultarem os seus pecados não vivem um lar de desconfiança. Deus, Ele quer que nós venhamos expor. Deus, Ele quer que a gente venha confessar diante dEle. Nós não podemos ocultar nada de Deus. Nós não podemos fingir isso. Ele nos conhece por dentro. Nós não temos como fugir da presença de Deus. O Salmo 139 já fala isso. Tem uma coisa importantíssima no Salmo de Davi, o Salmo 51 aqui da nossa leitura, sua leitura bíblica, o versículo 11, principalmente o versículo 11, ele diz assim: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Amado, esse texto mostra a agonia que Davi estava vivendo. Ele sabia que essa era uma das piores consequências do pecado. É ser lançado fora da presença de Deus. É viver uma vida de aparência. Segundo, ele estava lembrando de Adão. Porque quando Adão peca, o que acontece com Adão? É lançado fora. Segundo, ele está lembrando, sabe de quem? Do rei que lhe antecedeu, o rei Saul. Ele disse: Senhor, não retira de mim o teu Espírito. Ele lembrou do que Saul viveu, a loucura que ele viveu. O que é viver sem ter o Espírito de Deus, amado? Aparentemente, Saul no trono era o rei. Estava reinando, estava dominando. Aparentemente, no trono, ele era um conquistador. Mas Davi sabia que o rei Saul não passava de uma pessoa oprimida, perturbada. Queridos, não viva assim. Confesse, abandone, seja restaurado. Seja restaurada pelo Senhor. Davi sabia que as consequências eram terríveis. E é por isso que ele grita: Senhor, não me lance fora. Não me lance fora. Porque a pior coisa, amado, é ser lançado fora da presença de Deus. Naquele dia, muitos vão ficar de fora. Sabe por quê? Sabe por que o adúltero vai ficar de fora? O mentiroso vai ficar de fora?
Sabe por que Apocalipse 22:15 fala que os sodomitas vão ficar de fora? É porque eles não querem confessar. Eles querem continuar pecando e viver essa vida de pecado nessa dimensão. Mas se confessar e deixar, alcança a misericórdia. Alcança. Louvado seja Deus. Terceiro e último tópico, que a gente já vai caminhar para o encerramento. Mas esse versículo 11 do capítulo 51 é uma coisa tremenda, né? Davi está dizendo: Deus, não me lance fora da tua presença. Eu quero estar contigo. Também não retiras o teu Espírito de mim. Não retira o teu Espírito Santo. O homem sem o Espírito Santo está acabado. O homem fora da presença de Deus está morto. Que você permaneça na presença do Senhor. E que você permaneça com a presença do Espírito de Deus. Quem anda ocultando o pecado não tem o Espírito de Deus na vida. Ainda que ele faça fogo do céu cair, ele não tem o Espírito de Deus na vida. E não está na presença do Altíssimo, do Deus Santo. Não está. Confissão de pecado é um caminho de cura e restauração. Primeiro, nós devemos nos dirigir ao próprio Deus. O nosso pecado, primeiro, é contra o céu. Quando nós erramos, nós falhamos. E eu já falei desde o início que nós estamos sujeitos a isso. Primeiro, nós pecamos contra o nosso Deus. E nós devemos, em primeiro lugar, nos dirigir a Ele, pedindo perdão e restauração. Temos também que nos reportar aos nossos amados, nossos líderes. O filho pródigo disse: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Às vezes nós cometemos erros que machucam os nossos irmãos, que danificam a obra, que trazem prejuízo à congregação. Nós temos que confessar publicamente, diante do nosso Deus e diante também do nosso líder, dos nossos irmãos. Tem coisas que nós pecamos contra os nossos irmãos, nós temos que ir até ele, como disse Tiago. Confessai uns aos outros e orai uns pelos outros, para que saias. Nós ignoramos isso. E é por isso que nós vivemos uma vida, às vezes, de enfermidade. Doente. Né? Porque pecamos contra o nosso irmão, mas não temos a coragem de ir lá e pedir: irmão, me perdoe. Eu falei isso que não foi agradável diante dos olhos de Deus, do Senhor. E pronto, vocês vão orar, lhe dar as mãos, e Deus vai restaurar, vai renovar a aliança e vai seguir em frente. Não há vergonha nisso. Nós vemos aqui que nós precisamos confessar primeiramente. A nossa confissão deve ser dirigida ao nosso Deus, sim. Confessar. Mas esse confessar, meu amado, é um confessar de reconhecimento do nosso erro. Não, eu reconheço que eu fiz foi errado, por isso eu estou aqui te pedindo perdão. Porque tem uns que não reconhecem, né? Pede um perdão sem reconhecer. Eu não sei como é esse tipo de perdão, mas é um pedido de misericórdia sem reconhecer pecado, aí fica difícil. Reconhecimento, reconhecer e ao mesmo tempo abandonar. O que eu fiz eu não quero fazer mais. Mas foi mal, prejudicou meu irmão, prejudicou a minha igreja. Foi ruim demais, eu não quero mais aquilo para mim. E nós precisamos disso porque esse é um ensinamento que no Novo Testamento está muito vivo, muito vivo. Nós precisamos confessar, reconhecer e proferir diante de Deus, diante dos homens, e também nós precisamos entender que precisamos abandonar. Porque se nós quisermos alcançar, como é que eu alcanço a cura e a restauração da minha alma? Só confessando? Não. Eu preciso reconhecer meu erro, confessando ele, né? E ao mesmo tempo abandonando aquilo que fiz. Abandonando. Eu tenho 2 textos no Novo Testamento que Jesus confrontou duas pessoas e solicitou para elas não cometerem mais erro. Ou seja, em outras palavras, ele pediu para que essas pessoas abandonassem os seus erros. Primeiro é o paralítico de Betesda, capítulo 5 de João,
no versículo de número 14 está escrito assim: depois, Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. O que Jesus está falando para esse homem aqui, que era paralítico do tanque de Betesda e que foi levantado por ele? Ele ficou de pé e andou. Ele encontrou ele de novo no templo, na igreja, e disse assim: vem cá, olha, não peque mais, para que te não aconteça algo pior. Jesus estava dizendo para ele: já confessou? Já foi curado? Já foi restaurado? Já. Então, a partir de hoje, não volte mais àqueles pecados. Não cometa mais aqueles erros. Fuja disso. Jesus estava mostrando para ele que esse é o caminho para se alcançar verdadeiramente a cura e a restauração da nossa vida espiritual. E física, porque esse homem que foi curado fisicamente, ele era coxo, paralítico. E Jesus o levantou, mas avisou ele: não cometa de novo. Por quê? Porque essa palavra do capítulo 5 nos revela que muitas das nossas deficiências físicas e impossibilidades que temos fisicamente, muitas delas são provocadas por pecados. E esse era um caso que foi provocado por pecado. E ele disse: não cometa mais isso, para que não te aconteça algo pior. Quer ver outro texto que ele fala também? Vamos para a mulher adúltera, que foi apanhada em flagrante adultério, capítulo 8 de João. Ele também nos narra no versículo de número 11 a seguinte palavra: e ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Ele perdoou ela do adultério? Perdoou. Aquela mulher ia ser apedrejada naquele dia. Ele disse que ele não tem pecado, atira a primeira pedra. Ninguém atirou, porque todo mundo tem consciência, sabe que peca. Foi embora. Ficou só ele e ela, e ele perguntou: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ele disse: não, senhor, ninguém me condenou. Ele disse: eu também não te condeno. Só tem um detalhe: vai em paz. Vai-te e não peques mais. O Senhor está mostrando para nós que o caminho da restauração e da cura da nossa vida é o caminho da confissão e do abandono. Não é só confessar. Nós precisamos abandonar. Nós precisamos deixar de pecar. Nós precisamos entender que quando o Senhor vem nos dar uma segunda oportunidade, Ele está dizendo: não quero que você volte aos velhos erros. E que se esforce para não cometer outros. O Senhor está dizendo de uma forma muito clara que nós precisamos, para prosperar nessa vida, nós precisamos verdadeiramente, Igreja do Senhor, nós precisamos abandonar. Abandone. Se você quer desfrutar da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, da graça de Deus, confesse, mas abandone. Não volte mais ao pecado. Não volte a tomar o vômito que você vomitou. Não volte a se lavar no despojadeiro de lama da onde Jesus já te tirou. Não volte. Não volte. Tá? E tudo isso acontece quando nós confessamos e abandonamos. Se quisermos viver o ministério da reconciliação, se quisermos viver uma vida de intensidade com Deus, nós precisamos fazer isso. Confessar e abandonar os nossos pecados. Aí nós teremos uma vida próspera, abençoada, cheia da graça e do poder de Deus, aonde a manifestação da glória de Deus estará sobre nós. Eu repito, o salmista, enquanto ele se calou, enquanto ele estava calado, pecou, ninguém viu, mas Deus vê todas as coisas. E o detalhe da igreja de Sardes, que eu li em Apocalipse 3, sabe qual é o detalhe ali? É que ele disse para ela: eu tenho os 7 Espíritos de Deus. Eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Jesus se apresenta como aquele que tem a plenitude do Espírito e diz para ela: não adianta disfarçar. Não adianta encobrir. Eu vejo todas as coisas. E disse: você só tem nome que está vivo, mas você na realidade está
morto. Jesus mostrou isso para ela, mas ele se apresenta mostrando para ela que ele vê todas as coisas, os 7 Espíritos de Deus. Porque em Apocalipse fala que os 7 olhos que estão olhando em toda a terra são os 7 Espíritos de Deus. Vê todas as coisas. Então nós vemos aqui o quê? Que Deus está mostrando que nós precisamos confessar e abandonar, para que a gente não venha estar em estado de decomposição, de morte espiritual. Não viva mais uma vida de aparência. Confesse hoje. Alcance a misericórdia de Deus. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Alcança. Porque não é só confessar, é abandonar. Ele disse para essa mulher adúltera: você adulterou? Adulterei, Senhor. Pois vá, mas não peca mais. Não faça mais isso. Não adultere mais. Não roube, não furte, não minta mais, não minta. O que o Senhor está querendo para nós, nessa nossa caminhada? É que a gente, mesmo que cometa erros, como eu já expliquei, nós somos humanos, estamos sujeitos a cair, estamos sujeitos a pecar. Mas, como um acidente, não de forma proposital. Não, porque se isso acontecer, é viver na prática do pecado. E João, esse João amoroso, na sua epístola diz que quem vive na prática do pecado é do maligno, não é do Senhor. Porque quem é do Senhor já não vive mais a prática do pecado. Não vive. Erro é um acidente. É um acidente. Não é algo deliberado. É apenas um acidente que precisa ser confessado e que precisa ser abandonado e seguir em frente. Porque o céu nos espera. A eternidade nos aguarda. E Deus está nos céus nos aguardando para que possamos chegar na presença dele. Que você não saia da presença de Deus. Que o Espírito de Deus não se retire de você por causa dos teus pecados ocultos. Confesse-os e abandone. Ainda que doa. Todo bom remédio para surtir o efeito da cura, da saúde física, sempre dói um pouquinho. Mas cura, restaura. Eu quero te dizer, nessa hora, meu querido, que você possa confessar. Nessa caminhada, uma vez ou outra, isso pode ocorrer conosco. A gente pecar. A Bíblia diz, não erreis. O conselho da Bíblia é que a gente nunca erre. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Então a Bíblia está dizendo sempre, não erre. Não erre. Não erreis, disse Paulo. Nem os sodomitas, nem os avarentos, nem os mentirosos, nem os bêbados, nem os roubadores, nem os prostitutos, nem os adúlteros herdarão o reino de Deus. Não erreis. Mas se errar, nós temos um advogado. Levante-se, confesse para ele. Fale abertamente. Peça misericórdia. E ele te restaurará. Ele te levantará. Glórias a Deus. O Salmo de número 37. Ele diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E o Senhor se deleita em todos os seus caminhos. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Verso 23, verso 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. A Bíblia diz, olhe, cuidado, quem está de pé para não cair. Tenhamos cuidado para não cair. Tenhamos cuidado para não pecar. Que Deus te abençoe com esta palavra. Até a nossa próxima lição, a lição número 9, em nome de Jesus, se assim Deus nos permitir.